Qual é a principal característica do teu público? Eu te pergunto isso porque em off a gente estava falando sobre as grandes cidades, né? Como elas nos distanciam de todos esses conceitos. Tem muita gente da cidade grande que está lá tentando achar essas respostas? 100%. É 100%, né? 100%. E o que acontece na cidade? Por que ela nos desalinha completamente? Muitas razões, cara. Poluição atmosférica, má alimentação, falta de contato com a terra, com o solo mesmo, né? Que, pô, a terra é um ser vivo, né? Tipo, ela tá lá dentro do seu núcleo, assim, um pulsar de níquel com chumbo rodando, aquecendo esse planeta todo. Pô, falta de luz solar, falta de tudo isso que faz a vida acontecer, né? Tipo assim, isso é o que faz a vida acontecer. E a gente tá aqui preso dentro de um arcabouço de concreto, né? Tipo, sem saber se tá chovendo lá fora. Isso nos adoece. E adoece principalmente, começa adoecendo nossas mentes. Porque é desconexão com o real. Sabe? Desconexão com o natural mesmo, assim, de como a beleza da vida sendo expressa livre de mente humana. A mente humana, ela tem a dádiva da escolha e a maldição da dúvida. Sabe? A nossa mente, ela funciona através disso, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a escolha, a gente tem a dúvida. Então, isso, acredito que de alguma maneira, né, é transpassado em absolutamente tudo que o ser humano cria. Sabe? Tipo, isso aqui é fruto da mente de alguém. Isso aqui é fruto da mente de alguém. Tudo isso é fruto da mente de alguém. E tem coisas que, pô, são aparatos fundamentais para nossa vida, né? Pra gente fazer, pra gente passar nossas mensagens e tudo mais. Mas existe algo ainda mais ancestral, a natureza, que não tem dúvida. A natureza só tem movimento. A dúvida é o não movimento. A natureza só tem movimento. Tá o tempo inteiro. A folha tá crescendo, caindo, morrendo, nutrindo a raiz da outra que tá crescendo e o fungo tá decompondo. Tá tudo, tipo, crescendo. Eu recebo muita mensagem de gente com depressão, passando por problemas difíceis também. E a primeira pergunta que eu faço é assim, cara, quando foi chover você esteve na natureza? Quando foi chover você passou um dia inteiro na praia? Quando foi chover você passou um dia inteiro na floresta, no parque? E a gente está muito desconectado disso, né? Isso vai influenciar nossa desconexão com nossos corpos também, sabe? Não sentir esse corpo aqui. E aí, se eu não sinto o meu corpo, eu também não vou querer cuidá-lo. Não vou querer alimentar com ele direito. Não vou querer movimentá-lo direito. E isso tudo vai nos adoecendo de infinitas formas. É incrível como a gente criou a nossa própria ratoeira, né? Sim. Pelo desejo do capital. Eu não sou anticapitalista de forma alguma, eu tenho iPhone. Mas a maneira como a gente vive hoje, que foi muito alavancada ali depois da Revolução Industrial, cresceu exponencialmente, né? Mas é algo já muito ancestral, que tem a ver com patriarcado, enfim, dá pra gente, qual a raiz histórica que a gente quer entrar, né? Dá pra entrar muito fundo. Mas é um desejo de ganância, né? Tipo assim, de ter mais, como se eu nunca tivesse suficiente. E pra mim, cara, eu acredito que essa sensação, assim, de que eu nunca tenho o suficiente é falta de fé. Tá ligado? É falta de se sentir amparado. Porque, tipo assim, a todo momento você... Porra, a todo momento você tem o que você precisa pro próximo passo. Mas tenta achar um amparo nessa coisa externa, né? E aí tu não para de crescer o negócio. Exato. Porque nunca vai... A tua sede, seja a sede de conhecimento, a sede humana, ela é infinita. A nossa sede, ela é infinita. A gente nunca tá saciado. As pessoas mais ricas, às vezes, são as mais infelizes. Ah, sim, tem muita gente que começa a ter vários distúrbios. O cara tá num patamar social altíssimo e mesmo assim tem um monte de... Mesmo assim não, e tem um monte de problema, né? Sim. Então, assim, não é sobre ter mais, né? É sobre a gente realmente ser mais, né? Descobrir aquilo que faz bem pra gente, que é bom pra gente e que faça bem aos outros seres também. Porque eu também sou o outro. Fazer bem a você significa fazer bem para mim também, porque somos um. Mas como é que faz isso nessa ratoeira que a gente se meteu, que agora é difícil conseguir aplicar isso numa grande cidade, com ansiedades, com trânsito, com concorrência, com confusão, né? Cara, eu acredito que a única forma de implodir o sistema é através do sistema, né? Não tem como... Galera, tem gente que...
7 anos nesse rolê já, e já vivendo em ecovilas pelo mundo e tal, e já trombei com galera que acha que vai fugir da Matrix. Boa sorte, não vai. Não vai. É muito difícil mesmo tu querer fugir do mundo, sabe? Tu faz parte disso tudo aqui. Tu não só faz parte disso tudo aqui, como karmicamente era pra tu estar aqui. Tu nasceu onde tu nasceu, porque era pra tu nascer dali onde tu nasceu, sacou? Tipo, tu vai atravessar tudo isso mesmo. Não tem como fugir. Então, eu acho belo as tentativas, os experimentos, né? Essas ecovilas todas que existem pelo mundo, cara, nenhuma é igual a outra. São experimentos sociais. O que é uma ecovila? É uma tentativa de como criar uma sociedade, né, que é desconectada, que é independente, que é desconectada desses centros urbanos, desconectada. É um outro modo de viver. Geralmente, né, não quer dizer que toda ecovila é vegana, geralmente alinhadas com princípios de não violência, algum preceito espiritual, um desejo de estar em conexão direta com a terra, de cultivar seus próprios alimentos, de cuidar da água que bebe, de cuidar dos afluentes, de promover a recuperação florestal. Por quê? Porque as pessoas compreendem que ali de onde vem toda a abundância, todos os recursos que elas precisam. E que a gente aqui, que vai lá no supermercado e compra um pedaço de bife embalado que a gente não sabe nem de onde veio, a gente não pensa nada sobre isso, sabe? Não reflete nada sobre isso. Como eu contribuo para o espaço por onde eu caminho. O espaço por onde eu caminho não necessariamente é somente São Paulo. O espaço por onde eu caminho é esse planeta. É essa terra. É esse país. Entendeu? Quais são as atitudes? Eu trabalhei com educação ambiental um tempo também durante a graduação, né? Estágios e tudo mais. E eu lembro que na época me dava muita frustração de trabalhar com educação ambiental, porque você não vê o resultado do teu trabalho. Tá lá falando para as crianças, não, reciclagem, economize água, fecha a torneira, um monte de coisa. Você não sabe se tá fazendo ou se não tá fazendo. E quando eu fui trabalhar em empresas, desenvolvendo projetos que não necessariamente... As empresas não tinham nem grandes impactos ambientais, assim, era empresa de segmento de saúde, segmento de telefonia. Mas tem algum impacto ambiental. Mas a gente trabalhava muito com questões sociais, assim. Então, como promover a diversidade, como promover a equidade de gênero, quantas mulheres estão em cargos de liderança, quantas pessoas pretas estão na diretoria, várias outras questões que também são tão fundamentais para a sustentabilidade, porque sustentabilidade não é cuidar do planeta, sustentabilidade é perdurar no tempo. Para perdurar no tempo, você precisa cuidar do planeta. Entendeu? Isso é ser sustentável. Então, o que eu percebi trabalhando nessas empresas, e que, por mais que eu desenvolvesse um projeto junto com minha equipe toda, não era só eu, Cadu, tipo assim, a minha equipe desenvolvesse um projeto para chegar para uma determinada área de contratação de fornecedores, para falar para eles sobre uma nova forma de avaliar fornecedores, blá, 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 blá. Mas que a gente vai assim, olha, isso aqui vai dar retorno para a empresa assim, assim, assado, vai gerar lucro, vai diminuir vai melhorar o teu fluxo de trabalho. Por mais que eu apresentasse todos os benefícios, ainda assim era muito difícil de implementar. Muito difícil. E aí hoje eu olho e entendo por quê. Porque quando se fala em sustentabilidade corporativa, por exemplo, a gente vai falar sobre aspectos ambientais, sociais e econômicos. E existem diretrizes internacionais, existe o Global Reporting Initiative, existem diretrizes internacionais como avaliar se uma empresa é sustentável ou não. Empresas B, o que precisa ser pensado aqui. E nessas diretrizes, elas muitas vezes não olham para o indivíduo, o ser humano. Olhar para a questão social como um todo, que seria o impacto da empresa na sociedade, o impacto da empresa sobre seus funcionários, ainda não é o indivíduo. O grau de felicidade, paz, harmonia daquele ser humano que está ali constituindo aquele organismo que é uma organização. Se o indivíduo não se sente parte, quando a gente não se sente parte do todo, por que diabos eu vou querer fazer alguma coisa? O que eu vou ganhar com isso? Tá ligado? Mais trabalho, vou ter que mudar de trabalho. Então a gente não faz esforços de mudança porque a gente não sente parte. Porque no momento que eu falo pra você que algo que você faz mal pra outra pessoa, se você não tá tendo contato, se isso não faz parte da sua realidade, é difícil você querer de fato contribuir. Se tu não estiver vendo, se tu não estiver vendo a consequência, vendo, sentindo, envolvido de alguma maneira, sabe?